Olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma questão da sua listinha 17, parte 2, né? Questão 3. Olha só, essa questão aqui, ela pode ser feita de um jeito rápido, que na verdade é bem simples, mas que talvez precise de um raciocínio um pouquinho mais rápido aí, né? Um pouquinho mais de uma cabeça mais treinada, vamos colocar assim. Eu vou resolver do jeito bem, entre aspas, certo, lembrando que não existe um jeito certo de resolver uma questão, né? Então, aqui é bem entre aspas, e depois eu vou te entregar o jeito fácil de fazer essa questão, tá? Vamos lá. O cilindro de gás é conectado em um tubo em forma de U que contém um pouco de mercúrio líquido, a fim de medir a pressão do gás. Por causa da pressão do gás, quando a válvula se encontra aberta, o mercúrio no tubo fica desnivelado em 22,8 centímetros, como mostra a figura. Sabendo que a pressão atmosférica no lugar onde se encontra o cilindro é de 1 atm, ou seja, 76 centímetros de mercúrio, pode-se concluir que a pressão do gás no interior do cilindro é D. Lembrando, o nosso segredo, né, o nosso big secret, se eu tenho coisas aqui na mesma altura, então eu tenho a mesma pressão dos dois lados. Se eu calcular a pressão da atmosfera mais a pressão hidrostática gerada por esse mercúrio, eu vou chegar na mesma pressão que o nosso gás está fazendo aqui deste lado, pois, né, os dois estão em equilíbrio nessa mesma altura. Então, o que nós teremos que fazer aqui? Eu tenho que calcular a minha pressão total vindo aqui do meu mercúrio. Isso vai ser igual à pressão gerada pelo meu gás aqui se contrapondo. Eu vou ter minha pressão atmosférica mais a minha pressão gerada localmente, minha pressão hidrostática. Como eu estou usando tudo em termos de centímetro de mercúrio, eu vou primeiro fazer a análise em centímetro de mercúrio. Eu tenho D e E em termos de centímetro de mercúrio e eu tenho A, B e C em termos de ATM. Vamos lá. A minha pressão inicial, minha pressão atmosférica, vale 76 centímetros de mercúrio. E a minha pressão hidrostática é equivalente a centímetro de mercúrio, né? Então vai ser aqui seus 22,8 centímetros de mercúrio. Ao todo, então, minha pressão total vai fechar aqui em torno de 98,8 centímetros de mercúrio. O que nós podemos fazer? Podemos fazer uma regra de 3. Só que antes disso, vamos dizer que aqui a nossa pressão total é de aproximadamente 100. Não vamos complicar muito aqui a nossa vida colocando 98,8. Na prática vai dar um número bem bonitinho, tá? Mas vamos colocar 100 para a gente se acostumar com essa matemática um pouco mais amigável, né? A gente já sabe que deu 100 centímetros de mercúrio, então não pode ser nem letra D e nem letra E, que nem passou perto disso. Então deve estar em ATM o nosso problema. Então faremos o seguinte, né? Olha só, 76 centímetros de mercúrio, eu tenho 1 ATM. Eu quero saber, para 100 centímetros cúbicos, quantos ATMs eu vou ter. Se nós mexermos uns pauzinhos aqui, nós chegaremos que esse x será 100 dividido por 76, que fica bem próximo aqui de 1,3 ATM, ok? Essa é a forma talvez certa de se fazer essa análise, mas não é uma forma nem um pouco rápida e talvez até um pouco boba de ser feito o problema. Porque veja bem, eu já tenho uma coluna de 22,8 centímetros de mercúrio, mais a minha pressão atmosférica do lado de fora. Então, é óbvio que este gás aqui está equilibrando 1 atm, que é a pressão de fora, mais um pouquinho aqui, que vem dessa coluna de mercúrio. E a única opção que tem algo que é maior do que 1 atm é essa opção letra C. Então, só poderia ser ela. Você nem precisaria pensar muito na hora de fazer a conta. É claro, precisa ter essa visão além do alcance, né? Mas com treino dá tudo certo. Ok? Grande abraço, grande beijo, até o próximo exercício e valeu!